A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, uma pergunta que eu quero fazer para todos vocês. Eu já sei a resposta, mas vou fazer essa pergunta para vocês dar resposta aqui nos comentários e para nós começar a abordar este vídeo de hoje, que é um vídeo muito polêmico, irmãos. Mas eu fico feliz quando recebo um vídeo de uma pessoa defendendo a congregação. Aí vão falar, a pessoa defendeu a congregação porque ela não conhece. Essa pessoa que defendeu a congregação, dizendo que a congregação não é uma seita, ela era da congregação. Deixou de congregar, começou a congregar em várias igrejas, como diz ela, preferiu servir a Deus em casa. Mas ela não esquece da onde ela esteve e ela defende com todas as garras a congregação. A pergunta é uma seita? O que vocês acham? Porque muitos dizem por aí que ela é uma seita, em que nós, CCBianos, como dizem, chamam, que nós somos fanáticos, que nós estamos sabendo que ela é uma seita e ainda permanece nela. Irmãos, eu vou colocar aqui o áudio desta moça para vocês todos conhecerem. Ela defende com todas as garras, irmãos, de todas as maneiras, que a congregação não é uma seita. E nós ficamos felizes, porque precisou de alguém que saísse, para defender, como se diz, não estou mais na congregação, mas não vem falar besteira, o que vocês não sabem sobre a congregação. Vou deixar aqui o áudio dela para nós aí observar o que essa moça fala a respeito da congregação. Gente, vou falar de uma coisa que eu... Vou até desligar a TV. Falar de uma coisa assim que eu estou indignada. Não vou falar na minha rede social do Instagram, porque eles não vão compreender. O que eu tô vendo aqui é no TikTok. Eu tô vendo aqui sobre seitas. Do nada apareceu isso pra mim. E do nada apareceu que a CCB, que é a Congregação Cristã no Brasil, é uma seita. Do que eu acho total besteira falar um tipo de atrocidade dessa. Eu fui criada na Congregação Cristã no Brasil, desde que nasci até meus 13 anos por aí. Meus pais são da Congregação Cristã no Brasil. Meus avós são da Congregação Cristã no Brasil por parte de mãe, por parte de pai são católicos, apostólicos, romanos, real, são bem catolicistas. E já meus avós por parte de mãe, a minha avó é falecida, era assim, uma fiel fervorosa, muito temente a Deus. Ela orava e a gente estava doente, criança, a gente ficava boa. Irmãos, aí essa jovem, ela expressa um carinho imensurável pela congregação cristã no Brasil. Segundo ela disse aí, irmãos, que ela foi criada dentro da congregação. E o que ela aí fala para a nossa querida Irmandade é o que ela recebeu das mãos de Deus, estando dentro da congregação. Irmãos, na maioria das vezes, jovens, assim como essa moça, não vou aí afirmar, mas na maioria das vezes, jovens como essa moça, eles têm alguma vaidade, alguma coisa, eles preferem então usar a vaidade e ficar fora da igreja. Mas eles ficam com a vaidade, mas ficam de olho aonde eles estavam. E, irmãos, e essa jovem se deparando aí na internet, vendo tantas injustiças, tantas pessoas falando coisas erradas
coisas mentirosas a respeito da congregação, que essa jovem então procurou fazer um vídeo afirmando em que a congregação cristã no Brasil não é seita. Irmãos, tem jornais, tem reportagem aí no próprio YouTube de pessoas fazendo aí pesquisa das religiões, né? E falando, tem até um canal aí que falou sobre a congregação, falou sobre os pontos de uma igreja ser seita. E a congregação não passou nesse teste porque ela realmente não é seita. Mas vamos deixar a moça aí falar, irmãos, porque se um de nós aqui for falar, nós estamos aí defendendo, né, a igreja. Mas é bom que os outros de fora e os que estavam lá dentro, que saíram, que era para estar como esses pessoal aí que denigra a imagem da igreja, que persegue, né, irmãos? É bom essas pessoas que saem, é bom por um motivo, né? Que elas falam que realmente é a igreja, o que elas pensam da congregação e da obra de Deus, né? Não há dúvidas, irmãos, em que tem pessoas em que vivem 24 horas para denegrir a obra de Deus, para falar mal dos anciãos, falar mal do ministério, né, irmãos? E pior que consegue alguns adeptos, mas esses adeptos, irmãos, são pessoas que é igual, tem o mesmo pensamento, né, irmãos? Tem o mesmo pensamento. Às vezes, nem tem o mesmo pensamento, mas só o fato, né, irmãos, de estar associado a alguém aí que estava dentro da igreja, né? Porque esses que estavam dentro da igreja, eles enfatizam aí que somos escravos da congregação. Nós estamos escravizados. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês quem são os escravizados. Somos nós ou somos essas pessoas que estão no mundo? Vamos ouvir mais essa jovem falando que tá bom, viu? É sensacional. E eu tô chocada. Eu tô assim, triste, chocada com tudo que eu vi, que eu escutei, que eu falei, caraca, eu não tô acreditando que esse povo tá falando isso sobre a congregação cristã no Brasil, que é a igreja que eu amei e amo. Eu não faço parte da congregação, mas eu respeito. E quando você respeita as coisas, você não difama de forma alguma. E quando você respeita as religiões, você não difama de forma alguma. Nenhuma outra. Sabe o que é nenhuma outra? Nenhuma outra. Eu não falo mal de igreja nenhuma. E quem fala mal aí, normalmente é de igreja alguma. Então, se fulano falou mal, exemplo da CCB, fulano acha que a igreja dele é melhor. E não existe uma igreja melhor, gente. Só que dizer uma atrocidade dessa, que é uma seita, que fazem lavagem cerebral, nananã, que incentiva a não ler a Bíblia. Que besteira, que besteira. O que essa moça disse sobre a igreja, eles falam para não estudar a Bíblia, irmãos, isso daí é besteira mesmo. As pessoas falam isso, que a congregação diz para não ler a Bíblia, isso daí é mentira. Porque nós somos fundamentados em cima das Escrituras Sagradas, irmãos. Vai se orar tanto para o agradecimento quanto para a apresentação do culto. Tem irmãos aí que gostam de pregar, né, nas orações, que seria uma oração do agradecimento no final e da apresentação do culto no começo. Só apresentar, pedir a palavra para o Senhor revelar para o seu servo e pronto. Mas tem irmãos que excedem aí, né, que falam sobre as passagens bíblicas. Nós vamos cantar os hinos do inário, é tudo a Bíblia cantada, tudo em cima da Bíblia. E no final, na pregação, o servo de Deus, além de ler, exorta o que leu e vê a revelação.
Tem uma pessoa, olha, tem que ter uma pessoa de fora mesmo para falar isso. Para ficar, imagina uma pessoa para ficar irritada com isso, com ela ouvir essa mentira desse pessoal da crítica, esses perseguidores. Ela tem que ouvir aí, né? O pessoal da crítica aí vocês podem perceber, todo dia eles procuram uma renúncia de alguém, todo dia é uma mulher que apanha do marido, é uma mulher que a mãe judiava, e que é uma mulher que diz que era desprezada na igreja, sabe? Eles arrumam uma historinha, tipo, né, do Gil Gomes aí, para contar uma historinha triste, que na realidade, se você for a fundo nessas histórias aí, olha, 10% ainda é mal contado, irmãos. 10% ainda é mal contado, que é desculpa de quem largou a graça de Deus, não quer mais ir para a igreja, né? E não fica ali, ó. A pessoa deixa de ir para a igreja, ela não fica ali, ela não fica contente, né? Ela fica remoendo aquilo, ela quer falar mais, quer falar mais, quer falar mais, irmãos. E vem para a internet, né? Gente, que essa moça está falando totalmente a verdade. Precisava outros vir que largou a congregação, né? Pelo que eu vi aí, ela foi criada dentro da congregação. Ela recebeu bênçãos dentro da congregação. Ela viu Deus operar, ela viu Deus falar, ela sentiu a presença de Deus. Vai falar algo na internet, né? Sendo que essa jovem viu, ouviu, sentiu. Está estampado aí a indignação dessa jovem. Agora ouvir falar mal da congregação, para que todo mundo aí ache que a congregação é isso, né, irmãos? E nós estamos aqui sim, em defesa da obra de Deus, né? Em defesa da obra de Deus. Vamos ouvir mais um pouquinho dessa jovem. Tá muito bom, irmãos, ver o povo defendendo a obra de Deus, né? A obra de Deus. Não confunda com placa, bloco, pedra, areia, né? Besteira falar que eles não incentivam a ler a Bíblia, porque eles incentivam a ler a Bíblia. O que acontece é que o mundo hoje está cheio de mimimi. E eles não sabem os princípios e mandamentos e valores que a Bíblia nos dá. Lá é passado isso. E não tem essa de que o mundo atual mudou e tem que mudar. Não! O mundo atual mudou, mas os princípios e mandamentos continuam sendo os mesmos. Entendeu? Então só tá esse tipo de mimimi, esse tipo de atrocidade. Porque de pessoas que acham que servir a Deus é conveniente, é fácil. Não é fácil. Ser um cristão é a coisa mais difícil que nós podemos fazer. Renúncia dói. Até hoje, que eu saiba, qualquer renúncia dói. Exemplo, dieta, você vai renunciar a alguma comida que você quer, dói. Um exemplo muito vago, mas, né? Agora, dizer que é uma seita, dizer que não incentiva a ler a Bíblia para fazer uma lavagem cerebral, dizer que eles abrem no momento e inventam a palavra. Não, cara, meu avô, ele... é porque assim, faz muitos anos que eu não frequento, mas eu super respeito. Mas meu avô era tipo que... É porque lá não tem pastor. Então aquela menina que tá lá, não, porque o pastor falou isso. Eu era da CCB e o pastor... Não, já é mentirosa, porque a CCB não tem pastor. Os parentes dela, o avô dela, né? Ela não sabe dizer se era diácono ou era ancião. Mas, irmãos, eu só sei que essa moça, ela falou que faz muitos anos que ela não vai na congregação. Pelo jeito ela era menina, né, na época.
mas gravou tudo, irmãos. Irmãos, filho de nossos irmãos, que largaram de ir para a congregação. Irmãos, estão aí no mundo, mas eles sabem o tempo que estiveram dentro da congregação. Eles sabem. Na Cracolândia, esse projeto Resgate, irmãos, está trazendo muitos que estiveram ali recitando. Nesses lugares aonde eles estão aí, moradores de rua. Até irmãos mesmo que parou na graça de Deus. Está vindo muita gente, irmãos. E esses, os que pararam, eles respeitam e eles sabem o que Deus fez naquela época, o que Deus faz, né, irmãos? Irmãos, e o que essa jovem falou é muito certo. O povo mudou, os tempos mudou, mas a doutrina, os preceitos são os mesmos, irmãos. Não mudou nada. E ainda mais na congregação. Ainda mais na congregação, né? Não vai mudar, irmãos. Não vai mudar. Não vai mudar. Irmãos, precisava sim. Eu já vou repetir de novo. Precisava de uma jovem dessa vir a público aí e defender a obra de Deus. E defende não porque... se é eu que estou aqui defendendo, os críticos vão chegar e falar lá, o irmão Paulo não é puxa-saco de ancião, ele tá lá, ó, sem puxa, como diz aí, né, os haters, é puxa-saco. Ele, né, fala até um termo pejorativo que a pessoa não tem educação, mas essa jovem, ela não tá na congregação, mas ela sabe valorizar e ela teme a Deus. Ela teme o que Deus já falou na vida dela. Ela teve um bom ensino dentro de casa. Ela teve a família no caminho do Senhor. E isso é muito bom, irmãos, quando os nossos filhos, né, não quer mais saber de ir para a igreja, o mundo fica aí de portas abertas, e eles ficam curiosos para saber como que é lá fora, a modinha, né? E vão embora, irmãos. Mas é um peixe fisgado, que quando vai com o anzol na boca, uma hora Deus puxa, irmãos, o anzol, e vem do jeito que está. Por isso que quando a gente fala, Deus quando ama uma alma, ele vai, chega lá na frente, quando puxa, vem do jeito que está. Tinha um irmão, filho de nossos irmãos, foi para o mundo e falou, jamais vou entrar dentro da congregação, eu não quero, era música e tudo, irmãos. E Deus mandou a palavra, uma vez ele congregou, Deus falou, ó, você é um peixe fisgado, eu amo a sua alma, mas o dia que eu puxar a corda, você vai vir do jeito que está, nem se for faltando uma perna. Isso não quer dizer que Deus é ruim, que Deus fez ele perder a perna para vir para a igreja, não. Na circunstância de um acidente de moto junto com o coletivo, o ônibus, que o ônibus passou por cima da perna dele, ele viu a morte, que podia ter passado por cima da cabeça e matado na hora. Quando ele viu que o ônibus passou por cima das pernas, que ele viu ali tudo, não sentia mais a perna, e foi para o hospital, ficou em coma, e ali então ele viu que Deus ainda deu uma chance de vida. E ele voltou e ele testemunhou. Foi lá na frente de prótese e tudo e falou, estou aqui porque Deus falou pela sua santa palavra que eu voltaria nem se fosse perder uma perna. Mas quando Deus ama uma alma e ele quer levar para o reino da sua glória, entra do jeito que estiver, irmãos. E muitos nasceram na graça, não quiseram ir para o mundo, e outros foram. Os que foram estão trazendo as má notícias. O que é ficar lá fora? Né, irmãos? CCB não tem pastor, tá? Tem cooperador de jovens, cooperador de adultos. E eu não vou saber ao certo agora, porque faz muitos anos que eu não frequento. Porém, os meus pais fazem parte dessa religião, da congregação cristã no Brasil. E eu os admiro porque eu sei o quanto é difícil seguir
fielmente a palavra de Deus e eles se predisporam a isso. Tentam de todas as formas. Servem a igreja, servem a Deus e cada um com a sua maneira de servir, tá? Agora, ficar jogando na internet, fazer um TikTok escrito assim, ó, seita CCB, e meter o pau. Eu vou ser muito honesta. Se eu fosse eles, eu teria muito medo do que Deus pode fazer. Eu teria me arrependido do que foi falado e, além de tudo, pediria toda a misericórdia do mundo para eles. Ouça o que essa moça está dizendo. Se eu fosse eles, os que falam mal, os que perseguem, os que criticam, tomasse cuidado para que Deus aí não peça conta a cada um deles. Irmãos, e Deus pede mesmo. Esse Deus é misericordioso, irmãos. Porque tá demais. Tá demais. A cada dia, um novo dia, com uma nova, né, moda, com um novo jeito de falar mal da congregação, do ministério, né, irmãos? Cada dia eles põem aí, como eu já disse, alguém que renunciou, né? Cada dia eles têm uma história triste, entre aspas, né? Que eles acham que é triste. Triste porque o diabo está gostando disso tudo, né? O diabo gosta, né? Que tira o povo da igreja. Vamos ouvir o restante que essa jovem, né? Que foi Deus que tomou a boca dessa jovem, viu? Vamos ouvir o restante que essa jovem tem a falar, irmãos. Porque tudo que eu venho vendo, tudo que eu escutei, eu achei uma atrocidade. Quem é de dentro sabe que não é uma seita. Quem é de dentro, frequenta, sabe que não tem nada daquilo que eles estão falando que tem. Eu tô assim, chocada. Chocada, real. Porque eu admiro demais a congregação cristã no Brasil. E não só ela, porque eu sou frequentante de outras igrejas também. Porque eu decidi ser uma cristã que não se apegasse a uma religião. Mas assim, quando a pessoa diz seita, aceita realmente. Eu não acho bacana. Tá? Mas quem são vocês para dizer que lá é seita? Quem são vocês? Uma ex-CCB falar que o pastor falou, já dá pra ver que não é uma ex-CCB, né? Porque lá não tem pastor. Lá não tem um cartãozinho escrito assim, compre seu pedacinho do céu e um envelope. Não tem. Lá não existe dízimo. Você oferta se você puder, quiser e sentir. Lá não é um lugar para ganhar dinheiro. E eu tenho isso com plena convicção. Porque eu fiz parte da igreja. E se ela é tão boa porque você saiu? Eu decidi ser cristã sem religião. Mas eu a respeito demais. E a qualquer outra igreja que busque verdadeiramente ao Senhor. Seja ela católica, seja cristã, seja qual for, respeito demais. Estou decepcionada com tudo que vi. E com a ignorância das pessoas para ganhar fama em cima de algo tão perigoso para eles mesmos. Porque eu vou te falar, a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é pesada num grau que aqui na terra a gente faz, aqui na terra a gente paga.
Então eu sinto muito e peço pela misericórdia da vida de vocês que estão falando esse tipo de besteira. Bem, se arrependam, críticos, porque essa moça aí, Deus usou ela, viu? Se arrependam do que vocês estão dizendo, né? Do que vocês estão caluniando, do que vocês estão falando, que a congregação incentiva o povo a não ler a Bíblia. Isso é falácia, mentira, né? Que a congregação não fala nada disso. Os irmãos falam, lê um pouco da Bíblia, larga o celular, pelo menos um pouco, né? Que hoje, para onde você vai, tem gente ali, tudo bem, a gente depende do celular, mas tem gente que não conversa nem com a família, tá ali, uns jogando, outros vendo vídeo, e às vezes passa o dia todo, não conversa com o pai, com a mãe, e tão pouco com Deus, né? E ainda vai com o celular para a igreja, irmãos. Chega lá na hora da pregação, que eu já vi, fica mandando mensagem, ó, tô aqui no culto, ó, o ancião pregou isso, pregou aquilo, né, irmãos? E assim por diante, né? Irmãos, mas eu vou finalizar esse vídeo, né? Com esse lindo vídeo. Deus abençoe a essa jovem, a essa que foi aí tomada por Deus mesmo, né? Ela era da congregação, só que ela não perdeu ainda o jeito. A congregação não saiu de dentro dela, que ela frequentou muito tempo e ela acha inadmissível falar mal da obra de Deus, falar mal da congregação que está no Brasil, né, irmãos? E estamos aqui juntamente com essa jovem para defender esta obra de Deus, né? E veja bem, mas aí tá, para a gente encerrar esse vídeo, irmãos, como eu prometi, tem um vídeo no final em que um pastor de uma igreja ele vai falar que quem realmente é escravo, os críticos ou o povo da congregação, ou os evangélicos. Quem são escravos? Que eles falam que somos nós, que somos escravos da igreja, escravo da congregação, escravo do sistema, escravo do evangelho, né? Os evangélicos são tudo escravos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir na praia, não pode usar short, não pode, né? Não pode pecar, não pode trair, né? Não pode fumar, né, irmãos? Esse pastor aí falou uma parte muito certa, né? Falou uma parte muito certa e relatou realmente quem nessa história aí, quem realmente é escravo. Somos nós, servos de Deus, cristãos, evangélicos, ou sou um povo do mundo? Observe aí este vídeo. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe a essa moça que deu este relato, né, em defesa da obra de Deus, né, irmãos? Só quem esteve ali e recebeu prodígios e maravilhas sabe o quanto é bom. E você que não ainda conhece a congregação, não se deixa levar aí por canais aí falando mal. Vá lá e confira com seus próprios olhos, né? Então, fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Vê esse vídeo final. Eu fui evangelizar um rapaz, pastor Isoldo, e ele disse para mim assim, eu não quero ser crente não, porque crente é um escravo. Eu falei, escravo? Por que escravo? Ele disse, crente não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode ir para festa, não pode ir para forró, não pode prostituir. O crente não pode nada, vida de escravidão. Eu falei, não, amigo, você está enganado. Os crentes podem tudo. Ele arregalou o olho para mim e disse, que crente pode fazer isso? Eu falei, pode. Isso, pode. E ele disse, por que os crentes que eu conheço não fazem? Eu falei, são libertos. Eita. Vou fazer o que eles quiserem. Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, eu tô tendo uma impressão que o escravo não é os crentes, não é você. Ele disse, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Falei, fuma? Fumo. Falei, então beleza, fica esse mês sem fumar. Ele disse, eu não aguento ficar nem um dia. Eu olhei para ele e falei, escravo. Eita. Bebe, para de beber, não dou conta. Falei, escravo. Livre é os crentes, rapaz, que tinha gente que era um pudim de cachaça e hoje é templo do Espírito Santo. Livre aos crentes que fumavam e não fuma mais. Levanta as duas mãos, só quem é livre.
Glória a Deus. Não, levanta bem alto, eu vou te falar aqui algo. Alavaceme camanchuiderébia. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim assim: sabe o que, é que vocês crentes são? Vocês escondem atrás da Bíblia, porque na igreja de vocês um é ex-maconheiro, outro é ex-traficante, outro é ex-idólatra, outro é ex não sei o quê. Cada um de vocês já fez uma coisa errada, agora vai para a igreja e diz que é santo. Falei, não, meu amigo, a gente não vai dizer na igreja dizer que é santo, não. Quando nós dizemos que somos santos é porque o sangue de Cristo nos santificou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A igreja é diferente do mundo que você vive. Ele diz por quê? Porque eu disse, no mundo que você vive, eles pegam barra e faz santo. Pega tijolo, faz santo. Pega cimento, faz santo. Pega ouro, faz santo. Pega prata, faz santo. Pega gesso, faz santo. Pega madeira, faz santo. Aí ele olhou para mim e disse, é mesmo, faz mesmo. E lá na igreja? Eu falei, lá na igreja Jesus pega ladrão e faz santo. Pega bandido e faz santo. Pega cachaceiro e faz santo. Pega prostituta e faz santo. Você faz de barro, Jesus faz de gente. Nós estamos aqui, não devemos um centavo para o diabo, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz.